Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, senhores, senhoras e senhoritas. Queridíssimos colegas de profissão, contadores do meu Rio de Janeiro, futuros petroleiros, futuros benedenses, ou seja lá qual for a carreira, o caminho que vocês escolherem, porque daqui a muito em breve vocês escolherão onde vão querer trabalhar, se Deus quiser. É sempre um prazer muito grande em revê-los, algumas fisionomias aqui conhecidas, alguns colegas que já vêm acompanhando meu trabalho há algum tempo. E me permitam, esses que já me conhecem, mas sempre um prazer ainda maior poder ver novas fisionomias aqui, conhecer novos colegas de profissão, poder trocar experiências, passar um pouco da minha vivência de concurso público e também aprender um pouco de contabilidade com cada um de vocês. Então, meus amigos, bem-vindos aqui ao nosso curso Valor, para o início da nossa turma, nessa manhã de sábado, dia 12 de abril de 2014. E como é praxe em todo curso que começa, a gente vai aqui colocar, primeiros 20 minutos, meia horinha, umas linhas gerais em relação ao que vai acontecer aqui, qual é o planejamento, como é que o curso está estruturado, para que todo mundo se sinta seguro, a gente possa debater algumas situações aqui, deixar tudo muito às claras. Então, minha gente, um curso de contabilidade geral e societária. Cláudio, o que é contabilidade geral e societária na sua concepção? O que a gente vai trabalhar aqui? Bom, o que a gente não vai trabalhar aqui? Todo mundo aqui é formado em contabilidade, né? Então, não se trata, por exemplo, aqui de uma turma fiscal, em que eu vá precisar ensinar o cara débito e crédito, ensinar o cara lançamento, operações com mercadorias, nada disso. Então, a gente aqui não vai trabalhar essa parte básica da contabilidade, naturalmente todo mundo conhece, mas cabe aqui um alerta, né? Eu sei que apesar de formado em contabilidade, muitos de vocês podem, já terem estado formado há muito tempo, não trabalham na área, não lembram perfeitamente bem do beabá contábil, sabem tudo de contabilidade, do seu trabalho, ou de custos, ou de tributária, mas não lembram perfeitamente bem do beabá contábil, da alfabetização contábil, que é o débito e o crédito, né? E eu quero então dizer a vocês, especialmente a esses que não estão com tanta prática assim, que débito e crédito para a gente é muito importante. Eu não vou ensinar aqui, óbvio, mas ele é para a gente muito importante, né? Por exemplo, quando a gente falar aqui em demonstração dos fluxos de caixa, a gente vai trabalhar aqui e vai dizer, olha, a DFC ela tem por objetivo estudar a variação do disponível, né? E se você não conseguir enxergar, dado um determinado fato contábil, se aquele fato altera ou não altera o disponível, e se altera para mais ou para menos, não vai adiantar o meu esforço aqui de ensinar a lógica, os fluxos operacionais, de investimento, financiamento, direto e indireto, porque você não enxerga o preliminar, né? Isso funciona também para DMPL, para DLPA. Então, quem está nessa situação não lembra perfeitamente bem, precisa fazer um esforço pessoal, calçar aí as sandálias da humildade e voltar para aquela coisa bem básica. O ideal é quando a gente diga assim, olha, tomou um financiamento de longo prazo. Tem que vir na sua cabeça automático. Débito em caixa ou bancos, crédito e financiamentos a pagar a longo prazo. Se você parar na hora da sua prova para pensar um minuto que seja qual é mesmo o lançamento que eu faço, eu te garanto, você não termina a prova. O tempo de prova é curto, né? Então você perder tempo pensando qual é o lançamento, por mais que você até lembre corretamente qual é o lançamento, você não vai conseguir fazer a prova no tempo estipulado pela banca, né? Então, cuidado com relação a esse tipo de coisa. Então, gente, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente não vai trabalhar essa parte inicial da contabilidade, a gente não vai trabalhar operações contábeis, a gente não vai estudar aqui depreciação, não vai estudar aqui provisões, né, no sentido de como calcula, qual é o lançamento, não vai estudar aqui operações com mercadorias, nada disso. Por quê? Porque isso não vai cair na sua prova, da Petrobras, do BNDES, que são a minha principal preocupação e, acredito, o principal objetivo da imensa maioria daqueles que estejam aqui. Então, nós vamos estudar aqui o quê? A parte mais voltada à lei das SA. Contabilidade societária significa o estudo da lei societária e dos dispositivos que regulamentam essa lei societária. Então, nosso estudo está pautado basicamente na lei das SA, na lei 6.404, de 1976, e suas posteriores alterações, notadamente as duas últimas mais importantes, Lei 11.638 e Lei 11.941 de 2009. Né? Com relação à lei das SA, ela é uma lei que tem 300 artigos. Né? Vocês já devem ter ouvido de algum professor, se não ouviram, ouvirão agora. A literalidade ela é sempre muito importante em termos de prova. Muitas vezes você vai entender perfeitamente bem o que eu coloco aqui na frente, mas se não souber como está escrito na lei, você não vai acertar a questão. E eu vou te provar aqui algumas vezes ao longo do nosso curso. Tá? Então eu vou te pedir que conheça muito bem a lei das SA. Mas, Cláudio, decorar 300 artigos? Não.
calma, eu sou um cara legal pra caramba com vocês. Não vou fazer você decorar 300 artigos. Eu só quero 30, pelo menos no primeiro momento. Tá? 10% da lei só. Artigo 175 a 205 da lei das SA. O que você vai fazer? Você vai lá na lei das SA, vai procurar, por exemplo, no site da Presidência da República, www.planalto.gov.br, coloca lá em leis ordinárias, seleciona na pesquisa lá leis entre 1960 e 1980 e vai encontrar a lei 6.404/86 já devidamente atualizada. Vai lá fazer um Ctrl+C, Ctrl+V entre os artigos 175 a 205, vai colar isso num documento Word, se quiser, formata ali do melhor jeito para você, dá um espacinho para fazer observações, anotações, aumenta ali o espaço entre ali o parágrafo, né? E vai trazer para a nossa aula. Tá? Por quê? Porque à medida que o curso avance, sempre que eu colocar algum assunto aqui, eu vou procurar fazer a referência ao artigo, ao parágrafo correspondente da nossa lei. Né? E isso vai possibilitar, então, a você ir anotando, iluminando, marcando quais são os artigos, os parágrafos que o Cláudio já conversou. Porque fica muito mais fácil você ler, entender, decorar um artigo, sabendo o que ele significa, do que simplesmente pegar, ler ele a frio e ter que decorar uma coisa que você não entende. Tá? Então, procura fazer isso como finalidade. Então, dentro dessa ideia de seguir o estudo pela lei das SA, 90% do nosso estudo vai estar concentrado aqui, os outros 10%, quando chegar lá, em contabilidade avançada, a gente vai precisar de mais uma coisinha ou outra, mas aí quando chegar lá, eu coloco que coisinha ou outra é essa. Mas o nosso curso, então, ele é baseado no seguinte roteiro. A gente começa falando de uma parte mais ligada à contabilidade geral. A gente começa falando de princípios de contabilidade, segue para aquilo que eu batizei de teoria geral das demonstrações, em que nós vamos estudar quais são as demonstrações contábeis obrigatórias e alguns aspectos que são comuns a todas as demonstrações, como a duração do exercício social, como notas explicativas, dentre outras circunstâncias, CPC 0, dentre outras situações. A partir daí, a gente passa a discutir cada uma das demonstrações contábeis obrigatórias em separado. Fala do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mutações do patrimônio líquido e demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, nossa brava DVA. Isso vai responder aí por cerca de 70% do nosso curso. A imensa maioria, a parte principal do nosso curso, é voltada para essa primeira parte. Quanto a essa primeira parte, vocês já devem ter recebido aí um material, esse material é teórico, que embasa toda essa primeira parte. Quando a gente já estiver perto do final dessa primeira parte, vocês vão receber um segundo material, também com a teoria, voltada para o segundo momento do nosso curso. O segundo momento, já mais ligado à contabilidade avançada, em que vamos discutir critérios de avaliação de participações permanentes, ou seja, o método da equivalência patrimonial, MEP, e o método do custo de aquisição. Na sequência, vamos a demonstrações consolidadas e fechamos falando de reorganização societária, os aspectos ligados à incorporação, fusão e cisão, com uma palhinha a respeito de combinação de negócios. Cláudio, curso de contabilidade societária. A gente vai trabalhar aqui em cima dos pronunciamentos técnicos do CPC, mais ou menos. O nosso objetivo aqui não é trabalhar os CPCs. Né? O meu trabalho não é esse. Nosso trabalho ele é pautado, como eu disse, na lei das SA. Está aqui, ó. Né? Lei das SA. Agora, evidentemente, é impossível falar da lei das SA e não esbarrar em alguns pronunciamentos técnicos do CPC. Não tem como falar em imobilizado sem falar de leasing. Não tem como falar em critérios de avaliação de ativo sem falar em impairment, sem falar em ajuste a valor presente. Né? Para ficar em apenas um dos exemplos, DFC, CPC 03, né? Intangíveis, CPC 04, são inúmeros os exemplos. Sempre que isso acontecer, a gente vai comentar aqui a respeito do CPC. Qual é o CPC, qual é o número do CPC, onde estuda, quais são os aspectos fundamentais, principais desse CPC para a sua prova, que tem caído a respeito dele. Mas não espere de mim, que a gente, como eu disse, disseque, tá certo? Item por item, linha por linha, o que significa daquele pronunciamento técnico. Perfeito? Então vamos lá. Princípios contábeis são proposições diretoras que subordinam todas as normas contábeis sujeitas à sua observância. Contabilidade é uma ciência, né, gente? Como toda ciência, ela tem princípios que a sustentam, que trazem a nossa base, o nosso arcabouço teórico basilar para sustentar a nossa contabilidade, a nossa ciência. Os princípios estão enumerados na Resolução 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade.
alterada recentemente pela resolução do CFC 1282 de 2010. Apesar de alguns acreditarem que CFC é Cláudio Figueiredo Cardoso, não é. CFC é Conselho Federal de Contabilidade. Não fui eu que escrevi essas normas, até porque se fosse eu seria bem diferente. Quanto a isso, gente, é importante notar o seguinte. Antes da 1282, havia a 750 e havia a resolução 774 de 1994 deste mesmo conselho, onde a 750 enumera, podemos dizer assim ainda, os princípios de contabilidade. E a 774 enumerava e explicava os princípios de contabilidade. Ou seja, a 774 continha todo o conteúdo da 750 e mais alguma coisa. Então, naquela época, eu dizia o seguinte, olha, cara, você não precisa estudar a 750. Você estuda a 774 apenas, que tem todo o texto da 750 e o algo mais. Né? Mas acontece o seguinte, a 1282 de 2010 revoga em sua integralidade a 774 de 94. Então, aquele tipo de orientação já não vale mais, já não é mais possível. Nosso trabalho hoje é entrar no site do Conselho Federal de Contabilidade, www.cfc.org.br, e na busca de resoluções, colocar lá 750. Vai encontrar o texto atualizado, vai imprimir e vai, mais uma vez, lê-lo algumas vezes até decorar. Porque questão de princípio também, geralmente, é questão de decoreba, é questão literal. Tem que saber o que está escrito. Perfeito? Então é isso. Como eu sei que eu oriento, falo, e o cara muitas vezes não faz, né, que é imprimir a norma de princípios e ler, eu quero me garantir. Então a gente vai fazer agora um trabalho de acompanhar os princípios de contabilidade, em sua essência, e eu vou colocar aqui praticamente todo o texto da 750, para garantir que pelo menos uma vez, aqui em sala de aula, você teve contato com esse tipo de conteúdo. Então, gente, começamos logo lá no artigo 1º. A observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade, as NBC. Né? É um dispositivo bastante óbvio, né, que é obrigatório seguir, e algumas vezes aparece em prova da maneira bem basilar, né? O cara chega lá e diz, olha, a observância dos princípios de contabilidade é obrigatória, mas não constitui condição de legitimidade das NBC. Ele bota um nãozinho ali, tá certo? Para te derrubar. É óbvio que uma norma brasileira de contabilidade, uma NBC, para ser considerada legítima, tem que observar os princípios de contabilidade. Né? Outra coisa que certamente todo mundo conhece, já ouviu falar, é da essência sobre a forma. A norma de princípios também fala isso. Na aplicação dos princípios de contabilidade, as situações concretas, se está errado, as situações concretas, a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Isso será, por exemplo, bastante útil quando nós falarmos aqui em leasing, em arrendamento mercantil. Nós veremos aqui que o arrendamento mercantil financeiro, o leasing financeiro, tem essência de compra e venda financiada. Né? E que mesmo sendo assim, desde que o mundo é mundo, antigamente, antes do processo de convergência, a gente não tratava o leasing financeiro como compra e venda. Né? O bem não era registrado no patrimônio da empresa arrendatária desde o início e as obrigações tratadas no passivo, como se fosse um financiamento a pagar de longo prazo. Né? Esse bem só era registrado no patrimônio da empresa no final do contrato de leasing, quando a companhia exercesse o valor residual. Né? E as parcelas pagas ao longo do período eram tratadas todas como despesa. Mas não é essa a essência da transação. Né? Então veremos que a partir de hoje, vamos tratar o leasing como se fosse um financiamento a pagar, normal. Vamos tratar o bem arrendado no patrimônio da empresa arrendatária, desde o início, reconhecer as parcelas a pagar, parte juros, parte principal, amortização daquele financiamento, como é de fato a essência da transação. A essência sempre prevalece sobre seus aspectos formais. Maravilha? Representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consumante o entendimento predominante no universo científico e profissional de nosso país. Nada a comentar aqui a esse respeito, nunca vi isso aqui em prova, só estou seguindo a sequência da norma.
concernem, pois, a contabilidade no seu sentido mais amplo, de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Bom, aí, uma coisa que entra lá do comecinho da contabilidade, né, gente? Qual é o objeto da ciência contábil? O objeto da contabilidade, do que a contabilidade se ocupa a estudar, é o patrimônio. Patrimônio definido como conjunto de bens, direitos e obrigações da nossa empresa. Então vamos lá. São princípios de contabilidade, são 6. Princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. E nós então passamos a discutir cada um desses princípios em separado.